Talvez hoje você se encontre sem apoio, sem ajuda de ninguém para começar algum projeto, investir nos seus sonhos, nos seus objetivos, e talvez você está colocando expectativas em pessoas próximas a você. E eu digo uma coisa para você não se frustrar, não coloque expectativas nas pessoas que não estão indo para o mesmo lugar que você, tá? E outra, as pessoas não são obrigadas a acreditar em você. Você precisa acreditar. Às vezes a gente se frustra tanto e às vezes a gente fica de mal com as pessoas. Ah, nossa, meu amigo poderia me ajudar, ele me ajuda. Quando é pro estranho eles fazem, quando é pros próximos não ajuda. Só que tem um detalhe, ninguém tem obrigação de ajudar você. Você precisa entender isso. Quando você coloca isso na tua mente, você para de colocar expectativa nas pessoas. Porque quando você coloca expectativa, é como se as pessoas estivessem te devendo algo. E você precisa entender que ninguém está te devendo nada, a não ser para alguém que você emprestou algum dinheiro. Mas presta atenção. Talvez você coloque essa expectativa falsa numa pessoa que talvez está tentando resolver os problemas dela. Mas tenta imaginar todo mundo te ajudando, todo mundo te apoiando, todo mundo acreditando em você, mas você não acreditando. Do que isso adianta? Do que isso vale? De nada adianta todo mundo acreditar em você e você não corresponder, e você não lutar, e você não vencer, e você não acreditar em você. Não adianta absolutamente nada. Mas eu digo uma coisa para você. A única pessoa que jamais pode desacreditar de você é você mesmo. É você que precisa acreditar em você, porque Deus acredita. Qual é a prova disso? Ele te levantou mais um dia. É sinal que o propósito dele na sua vida ainda não terminou, ainda continua. Então você precisa acreditar. Porque ainda que todo mundo esteja duvidando, mas se você acredita, você chega. Agora, se todo mundo estiver acreditando e você não acredita, você não chega. Então, não é sobre as pessoas acreditarem em você, é sobre você acreditar. Então, se Deus colocou um projeto no seu coração, vá para cima, porque Deus já viu o final da estrada. Mas talvez você só está vendo o processo, você só está vendo o começo, você só está vendo as lutas e está focando nela. E talvez acha que não está evoluindo, que não está se desenvolvendo. E talvez você coloca tanta expectativa em alguém e aí acaba ficando frustrado, ficando com um sentimento ruim pelas outras pessoas. E daqui a pouco você quer vencer mais por vingança e não por propósito. E não é isso que Deus preparou para você. Entenda isso. Você não precisa estar com raiva das pessoas que não te ajudam. Cada um está resolvendo os seus próprios problemas. Você precisa entender isso. É você que precisa acreditar. Porque ainda que você tenha todo o apoio do mundo, se você não avança, se você não se dedica, você não chega. Então é você e você, tá? Quando você começa a amadurecer emocionalmente, você para de esperar das pessoas e começa a esperar mais de você. Você entende que o segredo da sua vitória, do seu sucesso, não está nas pessoas em si, mas está em você acreditar na promessa e no propósito que Deus colocou no seu coração. Então vai para cima. Se Deus colocou no seu coração, vá para cima. Porque existem coisas que Deus quer fazer na vida de uma pessoa que é algo muito pessoal. Presta atenção. Deus não abriu o mar para todo mundo, mas sim para Moisés. Não abriu para todo mundo. Então existem coisas que Deus quer fazer específico em você, que talvez não vai fazer na vida das outras pessoas. É por isso que você precisa focar na sua trajetória e confiar e depender somente de Deus. Porque quando Deus ele percebe a maturidade em você, ele começa a abrir portas na sua vida, em que muitas pessoas que te conhecem nem chegariam perto. Imagina José no Egito. Ele chega com uma expectativa, está lá na prisão e ele tem uma expectativa no copeiro que iria falar bem dele para Faraó. Sabe o que aconteceu? Deus fez aquele copeiro se esquecer. A confiança de José ainda estava nas pessoas, a expectativa de José ainda estava nas pessoas, no networking. Mas Deus mostrou para ele que ele não tem que esperar nada das pessoas, mas sim esperar exclusivamente do Senhor. Que a tua confiança, que a tua expectativa esteja somente no Senhor. Porque se você coloca a sua expectativa nas pessoas, você vai se frustrar. Porque você precisa entender que a porta quem abre é Deus e não as pessoas. E por mais que você tenha uma ajudazinha ou outra, mas entenda que aquilo que Deus quer fazer na tua vida é muito maior do que talvez você imagina. E que essas pessoas que estão próximas a você não têm estrutura para te ajudar a chegar.
E você precisa criar uma casca. Você precisa criar uma resistência de uma pessoa que é resiliente. Apesar das pessoas acreditarem ou não, eu vou continuar avançando porque o meu foco, a minha esperança não está nelas, mas está no Senhor. É sobre isso. E quando José tirou a expectativa do copeiro e colocou a expectativa em Deus, Deus mudou a história dele. Quando você espera do Senhor, como diz o salmista, esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando você espera confiantemente no Senhor, portas começam a se abrir quando você se prepara no processo, quando você amadurece, quando você entende que as oportunidades é o Senhor quem dá, é o Senhor quem abre a porta. E aquela porta que Deus ele abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Você já ouviu isso, com certeza. Então, pare de esperar das pessoas. Você não precisa ficar com raiva de quem não te ajudou. Essas pessoas não devem nada para você. Você precisa entender que é você e você. Talvez você não tenha tanta clareza do que Deus quer fazer na sua vida. Como espera que as pessoas tenham? Nem todo mundo vai compreender o propósito de Deus para sua vida. E tem situações, tem processos que você precisa passar sozinho, sem a ajuda de ninguém. Existem desertos que Deus coloca você sozinho, para você aprender a confiar somente nele. Por isso, não espere das pessoas. Confie em Deus, porque Ele que vai te levantar. Porque a sua vitória não vem do homem, a sua vitória vem de Deus. Tá? Nem todo mundo vai compreender quão grande é o propósito de Deus na sua vida, mas você precisa compreender e entender que o que Deus quer fazer na sua vida é algo particular. Talvez você está colocando dependência demais nas pessoas e ficando com raiva sem motivos e se frustrando sem motivo porque alguém não te ajudou. Ninguém é obrigado a te ajudar. Quando você começa a amadurecer, você entende isso, que ninguém te deve nada, que ninguém é obrigado a te ajudar e as pessoas, cada um está cuidando da sua própria vida. Você precisa cuidar da sua, você precisa cuidar dos seus objetivos, o sonho é seu. Ah, ninguém acredita, você acredita, é seu, é algo que Deus te entregou, você vai atrás sem esperar nada de ninguém, só confiando em Deus. Você acha que José chegou no governo do Egito como? Deixando de colocar expectativa nas pessoas e colocando dependência em Deus. Foi aí que Deus levantou ele, quando ele entendeu isso. Ninguém era por José no Egito, mas Deus era com ele. Você precisa entender que quando Deus é contigo, você derruba gigantes, você derruba muralhas, você chega em posições em que pessoas comuns não iriam conseguir te colocar, somente Deus. É por isso que o processo, muitas das vezes, é algo doloroso, é algo que exige muita resiliência, paciência e que às vezes é solitário. Mas entenda que você não está só, Deus está com você durante o processo. Por isso, acredite em Deus, a sua vitória vem dele, tá? Guarde isso no seu coração. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você quiser adquirir o livro Luz na Escuridão, eu vou deixar aqui o link na descrição, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.